Olá, minhas alunas, meus alunos. Nesse nosso novo vídeo, nós faremos a revisão da definição do conceito do que é imposto, certo? Primeiro de tudo, é importante nós termos em mente, tá? Que o tributo é gênero, da qual nós temos as espécies, sendo o imposto uma das espécies mais conhecidas e habituais, certo? O imposto ele tem como característica o fato dele não estar vinculado, certo, a uma contraprestação por parte do poder público específica. Portanto, a receita que ela é arrecadada com o imposto, ela é utilizada para atender às receitas públicas gerais, universais, certo? O imposto ele não está vinculado a uma despesa específica, tá? Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter aí em mente. O que é importante nós também sabermos, tá? Que o imposto ele é um tributo unilateral, portanto não há uma contraprestação específica por parte do poder público. Ele tem como um fato gerador o que faz nascer a obrigação de pagar um imposto. É justamente um ato do próprio contribuinte. E aí eu lembro que nós demos em sala de aula o exemplo, né, de quando o contribuinte ele adquire a propriedade de um bem imóvel, quando ele adquire um veículo. E aí a partir de então ele passa a ser contribuinte do seu imposto IPTU ou do seu IPVA relacionado ao seu veículo e IPTU relacionado ao seu imóvel. Esse é o primeiro ponto importante. Então, o contribuinte ele age e, portanto, o Estado cobra, ele paga o imposto, tá? Esse é o nosso primeiro ponto, assim, importante para que a gente possa prosseguir. Então, o imposto, ele está no âmbito privado do contribuinte. Dito isso, nós temos que falar sobre a taxa, que também é um tipo de tributo bastante habitual e conhecido, né, da população em geral, e que é uma segunda espécie de tributo. A taxa, ela tem algumas características diferenciadas, né, bastante diferenciadas comparadas ao imposto. Uma delas é de que a taxa ela está vinculada a uma atividade do Estado, a uma atividade específica por parte do Estado. Então aqui o fato gerador, o fato que vai nascer efetivamente a obrigação desse contribuinte pagar essa taxa ao Estado, é um ato do Estado e não mais pura e simplesmente um ato do contribuinte. Então nós temos dito isso, nós temos que relembrar que nós temos duas espécies de taxas, tá? Uma delas decorre do exercício do poder de polícia por parte do Estado. Quando a gente fala em poder de polícia, lembre-se sempre em fiscalização. É a prerrogativa que o Estado tem de fiscalizar determinadas atividades, de regular determinadas atividades, de determinar a prática de determinados atos ou a abstenção de determinados atos. Isso é o poder de polícia. Um exemplo que nós podemos dar de taxa relacionada ao poder de polícia, a taxa de alvará, certo? E aí nós temos a segunda espécie de taxa, né, que é a taxa decorrente da prestação de um serviço público. Esse serviço público ele pode ser prestado diretamente ou posto à disposição do cidadão, do contribuinte. Como exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a taxa de serviço, né, de coleta de lixo domiciliar, certo, pessoal? Nesse caso, para a gente poder finalizar e compreender qual a diferença entre as duas espécies, pessoal? A diferença entre o imposto e a taxa é justamente o seu fato gerador, tá? E não só o seu fato gerador, mas principalmente uma característica que é a de que o imposto ele remunera atividades indivisíveis. Já as taxas, elas remuneram serviços que são
divisíveis e específicos. Então gravem bem isso, que essa diferença ela é muito importante para que a gente possa compreender melhor as duas espécies de tributos, certo? No próximo vídeo a gente comenta as questões da nossa seção 1.2 e futuramente nós vamos falar um pouquinho mais, vamos relembrar sobre as nossas outras espécies de tributos do nosso ordenamento jurídico, certo? Peço a todos que mantenham aí os estudos em dia, mantenham a disciplina, o foco, e eu te encontro no nosso próximo vídeo por aqui, tá certo? Até mais!